Hoje vamos conversar sobre uma ideia muito, mas muito poderosa, a força que existe em cada palavra que a gente fala. Será que já paramos para pensar que o que a gente diz pode, de verdade, moldar a nossa realidade? Pois é, vamos mergulhar fundo nesse assunto. Olha só, a base de toda essa nossa conversa está aqui, nesse versículo. Ele deixa bem claro uma coisa fundamental. As nossas palavras não são neutras. Sabe, não é só som saindo da boca. Elas carregam um peso, um poder real, capaz de gerar tanto vida quanto morte. É forte, né? Parar pra pensar nisso. Mas como é que esse poder funciona no dia a dia, na prática mesmo? A primeira imagem, a primeira grande metáfora que o material traz pra gente é essa. Palavras são como sementes. Pensa só nisso por um instante. Cada frase de esperança, mas também cada murmúrio de dúvida, é como se fosse uma sementinha que a gente joga num solo fértil. A ideia aqui é que a ligação é direta, é causa e consequência. Falar algo é o primeiro passo para aquilo se manifestar, se tornar real. Aí a pergunta que não quer calar é: o que é que a gente está plantando, hein? Dia após dia, com tudo que a gente fala. E é aqui que a gente entra numa contradição, uma que o material aponta e que é, no mínimo, curiosa. Pensa bem, tem muita gente que ora, que pede por bênçãos, por coisas boas, mas no resto do dia, a conversa é outra. É só, isso nunca vai dar certo, eu não consigo, nada funciona pra mim. É uma declaração de derrota constante. Aí a reflexão que fica é, poxa, como esperar uma bênção num caminho que a nossa própria boca vive amaldiçoando? E isso nos leva para uma outra dimensão, uma dimensão mais espiritual da coisa. A nossa fala, o que a gente diz, vira uma espécie de campo de batalha. De um lado, palavras alinhadas com a fé, do outro, com a dúvida. E o ponto central aqui é esse, olha só. Quando alguém declara com fé, vai dar certo, porque Deus está comigo, segundo a reflexão, as forças contrárias perdem poder. Agora, o oposto também é verdade. A reclamação, a dúvida, aquele hábito de se colocar para baixo, tudo isso acaba dando força, alimentando justamente aquilo que a gente gostaria de vencer. E aí a gente chega numa segunda metáfora que é, uau, bem impactante. Se a gente pensar nas palavras como sementes, é algo mais passivo, né? A gente planta e espera, mas aqui não. Aqui a coisa é ativa, é poderosa. O material chama isso de dinamite espiritual. Calma, o nome assusta um pouco, eu sei, mas a ideia por trás é totalmente construtiva. E o propósito dessa dinamite é justamente este: usar o poder das palavras para construir, para levantar quem está caído, para curar feridas, para libertar. A regra de ouro é bem clara. Esse poder é para construir, nunca, jamais para destruir. Certo, o conceito é poderoso, mas e aí? Como é que a gente traz isso para a vida real, para o nosso dia a dia? Vamos ver agora as dicas práticas que o material nos dá. Essa aqui é a ferramenta principal. É o filtro. É aquela pausa de 1 segundo antes de a palavra sair da boca. É se perguntar, peraí, isso que eu vou falar agora, isso traz vida ou traz morte? Só essa pergunta já muda o jogo. Isso vai edificar ou vai derrubar? Vai trazer esperança ou vai jogar para baixo? Então, o caminho prático se resume a estes 3 passos. São simples, mas olha, podem transformar tudo. Primeiro, vigiar, que é basicamente estar presente, consciente do que se está falando. Segundo, pensar, usando aquela pergunta-chave que a gente acabou de ver. E terceiro, um passo bem ativo, profetizar. E calma, profetizar aqui não é adivinhar o futuro, não. É no sentido de declarar, de falar de propósito, verdades de fé e coisas boas sobre a própria vida. E para ficar bem claro, olha só um exemplo prático disso. A ideia é, em vez de só reagir ao pensamento negativo que vem, a gente toma a dianteira. Declara ativamente uma verdade de fé sobre si. É uma mudança de postura, de reativo para proativo. O material ainda oferece esta oração como uma espécie de guia. É basicamente um pedido de ajuda, sabe? Um reconhecimento de que mudar a forma de falar não é fácil e que para isso é preciso de auxílio, de sabedoria que vem do alto. E para a gente ir fechando o raciocínio, a reflexão vai ainda mais fundo. Ela vai buscar a raiz, a verdadeira fonte de tudo que sai da nossa boca. E aqui vem o diagnóstico final, digamos assim. O que a gente fala é um sintoma do que está acontecendo aqui dentro. Se a fala é sempre negativa, cheia de derrota, o texto aponta que isso revela uma coisa mais profunda, uma falta de confiança no Deus que prometeu a vitória.
É aquela máxima, né? A boca fala do que o coração tá cheio. E aí, tudo se amarra, o ciclo se fecha. A mensagem é muito clara. Se a gente quer mudar a colheita, ter mais bênçãos, sucesso ou paz, a gente precisa primeiro mudar as sementes. E as sementes são as palavras que plantamos todo o santo dia. A mudança externa começa com essa disciplina interna da fala. Então, depois de entender que as palavras são sementes que geram uma colheita e que podem ser usadas como ferramentas poderosas para construir, a análise nos deixa com essa reflexão final. Uma pergunta para a gente levar para o resto do dia, da semana: se as palavras de hoje fossem sementes, qual seria a colheita de amanhã? Que tipo de futuro a gente está construindo palavra por palavra? A resposta, como vimos, está no poder da nossa língua.